pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos aí à nossa palestra. Agora, enfim, começaremos aí o nosso conteúdo. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com o Fabiano, da KPL. Fabiano da KPL, e nós vamos dar início aí à nossa palestra. Então, como eu disse no começo, o nosso chat ele é moderado para que vocês enviem as informações só no final. Deixem ele falar o assunto, você vai anotando as dúvidas e no finalzinho você passa para a gente aqui as dúvidas. A gente vai abrir um canal só de perguntas e respostas para que todo mundo saia aí entendido e sem nenhuma dúvida referente ao assunto abordado. Eu quero começar aqui com vocês apresentando uma pesquisa. Como é que está o nosso áudio? Então, pessoal, responde aí se vocês estão ouvindo claramente, se vocês estão sem áudio, se está baixo, se está cortando, para eu ter uma noção aqui e a gente dar sequência aí o bate-papo. Pessoal respondendo. O assunto hoje é sobre fluxos de pedidos, né, em caso de emergência. De exceções. De exceções. Então, pessoal, aí um assunto bem interessante aí para vocês trabalharem e se atualizarem dentro da sua loja virtual. Bom, a maioria aí colocando que está ouvindo claramente, 38%. Pessoal, se puderem responder um pouquinho mais rápido, a gente vai agilizar aí a nossa palestra. Bom, 10 pessoas responderam que estão ouvindo claramente, né? Então eu já vou fechar aqui a nossa votação. Vou mostrar para vocês aqui o resultado, então o pessoal já visualizando bem as informações. E agora vamos dar início aí à nossa palestra. Bom, Fabiano, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez aqui no Fast Commerce e boa sorte, boa palestra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradeço aí o convite da Fast Commerce para estar aqui mais uma vez conversando. Agradeço a presença de quem está nos ouvindo. Enfim, vamos bater um papo. Eu acho que a ideia é que a gente consiga tratar de um assunto bastante importante, né? Assunto de gestão, assunto de fluxo de pedido, que é quando tudo acontece bem e quando alguns problemas acontecem que nós chamamos de exceções. Então, essa é a conversa de hoje, esse é o tema, e vamos conversar, vamos lá. Falando um pouco de mim, né? Trabalho com tecnologia há bastante tempo, né? Dá para todo mundo perceber o tanto de cabelo branco que eu tenho. Gente, minha linguagem é assim mesmo, é uma linguagem tranquila, uma linguagem coloquial. A ideia é que a gente consiga estabelecer uma comunicação boa. Não vim aqui para falar termos técnicos, e sim para falar de negócio, como é que é o dia a dia dos problemas que a gente enfrenta, né? Sendo lojista, sendo varejista online. Falando um pouquinho da KPL, a KPL é uma empresa de software, né? É uma empresa de 12 anos. Nós nos posicionamos não somente como empresa de software, mas como especialistas em operações de comércio eletrônico, porque basicamente o que a gente está falando que um sistema de gestão que envolve a empresa toda tem a ver muito com a operação, e a gente aprende muito com os nossos clientes, né? E coloca características, processos, dentro do sistema como melhores práticas para que um varejo online ele consiga caminhar de maneira tranquila, né? A KPL está há mais de 10 anos, a gente tem mais de 300 operações de mercado. Uma informação importante, né? Estima-se que em 2014 foram expedidos no comércio eletrônico cerca de 103 milhões de pacotes, né? Não estou falando de faturamento. Fizemos um levantamento na nossa base, 25% desses pedidos passaram pelo sistema da KPL, né? Então, mostra a relevância, e isso só serve para reforçar aí o aprendizado que a gente tem com os nossos clientes, para a gente poder bater um papo aqui, né? Algumas empresas, desde empresas que são pure player, nasceram para ser eminentemente online, empresas que são loja física e que se posicionam online, empresas que são indústria e que assumem o desafio aí de vender direto ao consumidor. Claro que não é tema aqui dessa conversa, a questão do conflito de canal. Eu sou lojista, o meu fornecedor, que é a indústria, agora está vendendo direto para o meu cliente também. Isso eu acho que é um outro bate-papo, enfim, uma outra hora a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas o fato é que a gente tem o mercado se posicionando dessa maneira.
Então vamos lá, gente, vamos conversar. Apesar de ser de tecnologia, eu gosto de começar essa conversa dizendo que a tecnologia ele é um braço importante, porém não é o único, né? Então a gente tem que ter um triângulo aí, alguns pilares, quando a gente começa a falar de processo, ou seja, o que eu faço numa determinada situação, quando eu vendi e não tenho estoque, quando o cliente quer devolver a mercadoria, quando o cliente quer trocar, enfim, no atendimento eu estou com dúvida, eu não sei como comprar, eu preciso navegar no site, enfim, a gente tem que ter processos bem definidos, tá ok? A gente tem que ter pessoas treinadas para isso e a tecnologia poder apoiar, né? Então, com relação ao processo, a empresa é um conjunto de processos, né? Então, enfim, tudo que acontece são processos dentro da empresa. O importante é que a gente tenha uma padronização da maneira como a gente se relaciona com o cliente, independente do canal. O que eu quero dizer? Por exemplo, alguns clientes, ele tem o seu site próprio, né, aqui dentro do Fast Commerce, e optam também por vender em Marketplace. Independente do canal de venda, a maneira como eu vou tratar esse pedido dentro da minha empresa, ela tem que estar padronizada. Quer dizer, o cliente tem que receber o produto certo, no prazo certo, bem acondicionado, e as coisas têm que funcionar, independente do canal, tá ok? Quando a gente começa a falar de pessoas, né? Então, enfim, não adianta a gente ter tudo muito mapeado, tudo direitinho, se as pessoas não têm conhecimento, não estão engajadas sobre como deve tratar os seus processos. Então, é importante olhar para pessoas e tecnologia, ela é muito importante, né? Eu costumo ver, e isso de maneira até equivocada, sem dúvida nenhuma, o site ele tem um papel importante, né? É ele que está conversando com o cliente, é ele que capta a venda, é ele que tem que ter a usabilidade necessária. Porém, existe todo um outro mundo, né, para que eu consiga entregar aquilo que eu prometi para o meu cliente, que são aquilo que acontece nos bastidores, né? E aí o RP ele tem um papel importante nessa questão do back-office. Por quê? Porque é ele que vai fazer essa gestão. Eu trouxe aqui uma ajuda, né? Eu acho que sempre vale a pena, isso é mais para os iniciantes, né? Muitas vezes a gente tem erros básicos, né? Erros que outras empresas já cometeram e que terminaram criando em conflito, e eu sempre tenho essa questão de incentivar, de fomentar o uso de consultoria, de bater papo com pessoas que já estão fazendo, para que isso transcorra de maneira correta. Tem bastante dicas, né? Então, olha só, quando a gente começa a pensar em pilares do e-commerce, a gente está falando de 3 pilares. Existe um pilar que é o marketing, a criação da demanda, não é foco da nossa conversa, mas enfim, a minha estratégia de marketing, como é que eu disparo e-mail marketing, se isso está segmentado, os meus clientes, eu impactar o cliente da maneira correta, no momento certo. Eu tenho questões aí de redes sociais, então cabe aí a discussão se o cliente está no momento de compra, quando ele está navegando no Facebook, por exemplo. Faz sentido, talvez, ter um percentual, por exemplo, 80% de conteúdo e 20% de oferta de produto relacionada àquele conteúdo. Enfim, tudo isso, essa geração de demanda, vai direcionar os nossos clientes para o site, tá ok? E depois que o pedido está efetivado, aí entra o papel do RP, entra o papel do back-office. Então, a gente tem que olhar muito bem para esses 3 pilares. Bom, para falar da exceção do pedido, enfim, quando os problemas acontecem, eu queria passar rapidamente pelo fluxo bom do pedido, que é quando tudo dá certo, né? E de maneira muito simples, então, basicamente, o cliente ele vai entrar no nosso site, ele navega, ele compra, ele tem que fazer o pagamento, seja ele cartão de crédito, seja ele um boleto. Com cartão de crédito é importante a questão aí da análise de risco, do antifraude. Depois disso a gente vai para uma logística interna, é a parte física, onde a gente vai falar bastante aqui hoje. Faço a expedição desse produto e depois tem que monitorar o pacote. Com licença. Peço desculpas, eu estou um pouco resfriado, mas vamos lá.
Primeiro eu queria perguntar se todo mundo está conseguindo ver esse slide de maneira clara, o texto. Acredito que sim, né? Então, se uma ou duas pessoas responderem, eu acho que já está tranquilo, tá ok? Essa aqui é uma explosão, né? Na verdade, assim, é um mergulho sobre o fluxo de pedido, pedido bom. Então, no passo 1, o pedido é realizado em múltiplos canais de venda. Perceba que eu não estou falando de site, eu estou falando em canal de venda. Esse canal de venda pode ser o meu site próprio, pode ser o meu marketplace, por exemplo, ou marketplaces. Então, eu posso ter o meu site no Fast Commerce, vendendo no Mercado Livre, vendendo na Cenova, vendendo no Shopping Rakuten, e tem que tratar a gestão de estoque, enfim, o fluxo de pedidos de múltiplos canais. Isso é uma complexidade. Então, passo 2, a gente passa pela leitura, ler o pedido do canal de venda. Essa integração ela tem que ser muito madura, né? Eu já estou bastante acostumado a ver integrações que não são tão eficientes, aonde imagina que 10 da manhã um cliente fez um pedido e a gente define um processo de leitura desses pedidos somente uma vez por dia no final do dia. Isso não vai dar muito certo, né? Então, essa comunicação ela tem que ser praticamente online, né, dentro de um ciclo de integração aí de poucos segundos. Então a gente tem um software, uma van, um ônibus de integração, que toda hora ele fica perguntando para o RP e diga, olha, tem algum produto novo, tem algum preço, tem algum estoque que foi modificado, e ele publica isso no site ou nos canais de vendas, e uma vez que ele está no site, nos canais de venda, ele faz uma checagem, se tem um cliente novo que se cadastrou, se tem um pedido que foi feito, e essa integração funciona assim, via software, o dia inteiro. Se eu deixar para fazer isso no final do dia, significa que eu tive um dia inteiro que eu já podia estar expedindo esse produto, separando a mercadoria, embalando, mandando para o cliente, e que eu perdi esse tempo de surpreender o meu cliente e entregar de forma rápida. Quando a gente fala no passo 3, a gente está falando da reserva de estoque. Enquanto um boleto não é pago, ou enquanto um cartão de crédito não é aprovado, isso pode ser muito rápido no cartão de crédito ou pode demorar se cair dentro de um processo de antifraude. Eu tenho que reservar essa mercadoria para o meu cliente. Então, se eu estou vendendo um telefone, por exemplo, esse telefone tem que estar guardado para o cliente Fabiano, porque se ele pagar, eu tenho que entregar a mercadoria para ele. E aí a questão da multicanalidade online, eu estou falando de on e on, não estou falando de on e off, eu não estou falando de online físico, eu estou falando de mais de um canal online mesmo. Eu tenho que falar, se eu só tenho um produto, vendo no meu site próprio e vendo no marketplace, na hora que eu captei esse pedido, naturalmente eu tenho que informar todos os canais que esse produto não está mais disponível para venda, para eu não correr o risco de vender e entregar a mercadoria para o cliente, e não ter a mercadoria para entregar para o cliente. Então a gente reserva o estoque no passo 3 e atualiza novamente esse estoque nos canais de venda, que é o passo 4. Depois nós entramos dentro de um fluxo, que é a parte que está vermelhinha, que é a parte do pagamento. Essa parte do pagamento, ela pode acontecer dentro do site ou ela pode acontecer dentro do RP. Existem vantagens e desvantagens nos dois cenários. Hoje a gente defende um modelo híbrido. Por exemplo, quando a gente está dentro de um carrinho de compras, é o ideal que o primeiro processo seja feito dentro do próprio site, porque a gente tem questões de um checkout otimizado, um checkout one click to buy, compra com clique, um checkout expresso, enfim, de uma página só, com pagamento transparente. Tudo isso nós sabemos que ajuda muito a conversão. Então eu acho que tem que ser feito dessa maneira sim. E aí a gente tem 3 passos, né, que é a pré-autorização do pagamento, a gente tem a consulta do antifraude, e se está tudo bem, ou seja, não é uma fraude, não existe uma suspeita de fraude, a gente efetua a captura do pagamento. E quando que isso deve ser feito dentro do ERP, por exemplo? Um bom exemplo disso é quando o cliente está fazendo uma troca. Então eu mandei para ele um produto de R$100, por qualquer motivo esse cliente está devolvendo esse produto para mim, e ele está levando, incentivei ele a levar um outro produto e esse produto custa R$150. Ou seja, ele tem que me pagar R$50 de diferença, eu como lojista. Se isso está feito já dentro da parte de saque, dentro do ERP, eu já mato esse problema ali mesmo, né? A diferença do pagamento e já despacho a mercadoria. Diferente de muitos fluxos que a gente vê por aí,
que é gerar um cupom de desconto, cadastrar no Admin, aí o cliente recebe um produto, recebe um e-mail, né, com esse voucher, né, de desconto, e ele faz uma nova compra. Então a gente consegue agilizar tendo essas características também dentro do ERP, tá ok? Que passo que nós estamos agora, gente? O cliente navegou, a gente reservou o estoque, atualizou os canais, o pagamento está ok. O próximo passo é o passo 8, né? É o conjunto verde, que é justamente a logística. Então, se eu tenho um produto para vender e o pedido está pago, né, vamos dizer assim, o próximo passo é, poxa, vamos lá na prateleira, pegar o produto, embrulhar e mandar para o cliente. Basicamente é isso. Se a gente quiser falar mais bonitinho, eu estou falando do processo de logística interna, o picking, que é a separação, ou o packing, que é a embalagem, tá ok? E aí que entra alguns diferenciais, algo que tem que ser no e-commerce, que normalmente os ERPs tradicionais, ERPs que não são preparados para e-commerce, não tem essa otimização. É de extrema importância que todo o meu estoque, necessariamente, ele esteja identificado com código de barra no nível do SKU. Então, eu estou dizendo que uma camisa de um time, por exemplo, o código de barras da camisa tamanho P, ele tem que ser diferente do código de barras da camisa tamanho M e também diferente do código de barras do tamanho G. Por quê? O cliente comprou o P, eu não posso entregar a M nem a G para ele. Então, eu tenho que ter essa identificação da barra lá na entrada do produto, ou eu uso o próprio código do fornecedor, do fabricante, ou eu tenho que ter a característica de reetiquetar ou de etiquetar esses produtos no momento da entrada. Por exemplo, um cliente de pet, quando ele compra um saco de ração de um fornecedor, uma fábrica grande, da Purina, provavelmente esse saco de ração já vem com um código de barras. Porém, esse mesmo, e eu vou utilizar esse código, porém esse mesmo cliente de pet, né, esse mesmo lojista de pet, ele pode comprar roupas, né, de uma costureira, ou seja, um fornecedor não tão maduro tecnologicamente, de roupinha para o poodle, por exemplo, e não vai ter código de barras. Então, somente para esse tipo de característica de produto, a gente coloca isso no cadastro do produto, no momento da entrada da mercadoria, o sistema já gera automaticamente uma etiqueta, e aí eu consigo garantir que 100% do meu estoque esteja identificado com código de barra. Essa identificação ela é importante para o passo 9, que a gente está vendo na tela. Então, olha só, imaginem que saiu uma folha de separação, um picking list, um relatório de separação, e está dizendo, ó, vai lá no estoque, pega esse celular iPhone de 16 GB, que é diferente do de 32, que é diferente do 64, mas quando a gente olha na caixa, a gente não consegue perceber a diferença, por isso, novamente, da importância do código de barras. Eu trago isso, desse passo de conferir produtos do pedido, no passo 9, para um ponto de checkout. Imaginem, por exemplo, um caixa de supermercado, e eu bipo esse código de separação com o número do pedido, esse relatório de separação que consta uma barra do número do pedido, o sistema já sabe que é o cliente Fabiano que comprou um iPhone de 16 GB. Eu estou com um produto que foi separado na mão. Eu bipo o código do produto e se realmente eu separei certo, ele vai estar tudo bem. Se eu peguei o produto errado, por exemplo, 64 GB, desculpem. Se eu peguei o produto de 64 GB, o sistema vai falar assim, olha, não foi isso que o cliente comprou, tá ok? Então, eu tenho a garantia, eu tenho a certeza de que o produto que vai ser entregue para o cliente é realmente o produto que o cliente escolheu. Nesse exemplo, o lojista, né, quer dizer, nós tomaríamos prejuízo, né, porque a gente cobrou por um iPhone de 16 e está entregando um de 64. O contrário também é um problema. Se o cliente comprou um de 64 e eu mandei para ele um de 16, eu vou ter o cliente pé da vida, eu vou ter que fazer logística reversa, então eu mandei o produto errado e o Correios, né, como sendo ele o entregador, ou qualquer outro player, ele me cobrou para chegar essa mercadoria, eu tenho que fazer a reversa, eu tenho que solicitar uma coleta na casa do cliente, então eu tenho o frete de volta do produto errado, o frete de ida do produto errado, o frete de volta do produto errado, e um novo frete, um terceiro envio, e esse do produto correto, né? Quando a gente está falando de um telefone, ainda talvez a gente tenha uma temperatura não tão alta, mas imagina um cliente de moda que o nosso cliente comprou um vestido para uma festa no sábado, o produto chegou na sexta-feira e o produto errado, o tamanho do vestido está errado.
imagina o problema que a gente vai ter, né? Reclamação, reclame aqui, Procon, enfim, post em redes sociais. Então, é de extrema importância que a gente faça aquilo que foi combinado. Se o cliente comprou o produto A, é o produto A que eu vou mandar para ele. Esse passo, o passo 9, é o passo que garante essa assertividade dentro da operação. Os passos seguintes, os passos 10, 11, 12 e 13, eles são muito juntos, eles são automáticos. Não tem intervenção humana. No momento que eu bipei o produto correto, o sistema vai buscar no cadastro de produto que tem informações que não são só de marketing, mas tem todos os dados fiscais, situação tributária, NCM, alíquota de imposto, toda aquela parte que é chata, né, mas ela é importante. Ele vai calcular a nota fiscal, sozinho, vai submeter isso para a Cefaz, para a Secretaria da Fazenda, vai receber a autorização, estando tudo ok, autorizado, automaticamente a gente tem a impressão do DANF. DANF é Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, é a representação em papel que tem que trafegar com a mercadoria da nota fiscal que é eletrônica. Então, além da impressão do DANF, a gente tem uma impressorinha do lado, a impressão de etiqueta dos correios de maneira integrada, já com o código de objetos, conversando com o sistema SIGEP, Sistema de Gerenciamento de Postagens dos Correios, a PLP, que a gente chama, que é a pré-lista de postagem, onde a gente recebe o número do rastreio. O número do rastreio, além de sair da etiqueta, ele já fica vinculado àquele pedido daquele cliente, e eu tenho todo o processo ali. Então eu tenho o produto, eu tenho o DANF na mão, eu tenho a etiqueta, e eu vou para o processo 14. O processo 14 pego a nota fiscal, coloco no canguruzinho, dentro da caixa, embalo a caixa, lacro a caixa, né, coloco a etiqueta no produto e deixo lá, porque no final do dia o Correios vai passar. Claro que o fato de eu ter separado o produto, emitido a nota fiscal, não significa que a brincadeira terminou, né? O cliente, quando liga para nós, e pergunta: cadê o meu pedido? E esta é a solicitação número 1 de atendimentos de e-commerce, né? Geralmente o cliente onde é que está meu pedido? Você fala para ele, né, gente? Vou entregar em 2 dias depois da confirmação do pagamento, mas ele continua achando que é 2 dias depois que ele fez a compra, né? Então é importante que a gente monitore. Então o nosso sistema, ele fica conversando, fica pingando o sistema dos Correios o tempo todo, com cada número de objetos, e atualizando automaticamente o ERP, ou back-office, e que, por sua vez, manda essa informação toda desses status para a plataforma, para quando o cliente entre lá em meus pedidos, ele consiga saber que realmente está tudo ok com o pedido dele. Tá ok? Que é o passo 17, atualizar o status do pedido no canal. Gente, olha só, o que eu estou falando? 10 horas da manhã, eu acabei de fazer um pedido no site de vocês. Supondo que eu dei azar, aquele ônibus da integração que eu conversei com vocês, ele acabou de passar. Só que ele passa a cada 30 segundos, por exemplo. Então, às 10 horas e 30 segundos, está passando o ônibus de novo e perguntou para o site, para o Fast Commerce. E aí, Fast Commerce, você tem algum pedido aí, algum cliente? Eu tenho um pedido do Fabiano que comprou esse produto. Então, às 10h30 ele é integrado, tá ok? Vamos supor que a gente teve mais 1 minuto, supondo que a parte do pagamento esteja dentro do RP, ou então o pedido já veio pago, aí é um cenário melhor ainda. Às 10 horas, 1 minuto e 30 segundos, ou seja, 1 minuto e meio depois que o cliente fez a compra, a gente já está no passo 8. Já está saindo o relatório de separação para eu poder mandar o produto para o meu cliente. É isso que permite que algumas operações que a gente atende, como por exemplo a Juliana Flores, que entrega o produto, o pedido, em até 4 horas para a Grande São Paulo, eu só consigo fazer isso com essa agilidade, senão eu não consigo. Então, quando a gente começa a falar em entrega do mesmo dia, né, same day delivery, esse tipo de tecnologia, esse tipo de característica e de fluxo do pedido, ele é de suma importância. A gente tem que ter essa agilidade. Pensando que faz todo sentido do mundo o nosso negócio ser um negócio de nicho, e a gente está concorrendo com clientes grandes, sem dúvida nenhuma a gente vai ter um ganho importante na agilidade, e isso se reverte em fidelização do cliente. A experiência do cliente, de maneira geral, com a minha loja, ela vai ser ótima, tá ok?
eu vou surpreendê-lo com essa agilidade e provavelmente esse cliente vai voltar a comprar com a gente, tá ok? Esse é o fluxo bom do pedido, esse é o fluxo quando tudo dá certo, tá ok? Agora, para a gente chegar em num outro ponto da nossa conversa, eu trouxe aqui um dado que aponta que 61%, ou seja, um número expressivo, das lojas virtuais tem como principal problema o atraso na entrega, tá ok? É uma pesquisa que foi feita pela Becom, com grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de 6% no universo de 11 mil lojas. Então, é uma pesquisa importante que apontou que ainda o principal problema é o atraso na entrega. E é isso que a gente está conversando aqui hoje, com relação à agilidade, com relação à assertividade, e que a gente vai continuar falando um pouquinho mais agora, tá ok? O que acontece com as exceções operacionais? Exceções é quando as coisas fogem do controle, é quando aquele fluxo bom que eu acabei de falar, ou seja, eu vendi um produto, eu tenho um produto, o pagamento está tudo ok, e deu tudo certo, tá ok? A gente vai começar a falar de algumas situações onde a gente tem que ter atenção e entender o que a gente faz para tentar resolver. E aí eu vou seguir uma ordem lógica aqui, né? Eu estou falando de logística interna. Eu vou falar de uma ordem, a garantia na saída, isso aqui é um reforço, toda a parte de picking, packing, a separação, checkout e NFE, isso aqui tem que estar ok, tá bom? Que a gente já falou bastante disso. Mas agora a gente vai começar lá com o processo. Quando a gente fala de uma operação de e-commerce, a gente fala de como a empresa administra seu fluxo financeiro, administra seu estoque, como é que administra os seus processos de recebimento de mercadoria, como é que eu armazeno essa mercadoria no meu estoque, como é que eu envio esses produtos que são vendidos para o meu cliente, como é que eu monitoro todas as questões financeiras, é disso que a gente está falando. Então eu vou começar aqui pelo recebimento. Quando eu compro do meu fornecedor, é de extrema importância que o pedido de compra já esteja dentro de um sistema. Por quê? Se eu estou com o meu fornecedor agora na minha frente, por exemplo, negociando com ele uma compra, então eu comprei lá, sei lá, 10 mil reais a título de exemplo do meu fornecedor de produto. E esse fornecedor está falando para mim, olha, eu entrego para você esse produto em 30 dias. E quando chegar o produto, vai vir um boleto que eu te dou mais 30 dias para você pagar. Se eu tiver essa informação do pedido de compra já dentro do sistema, eu já consigo ter uma previsão de fluxo de caixa. Eu sei que daqui 60 dias eu vou ter 10 mil reais para pagar para esse fornecedor. Quando eu tiver um outro fornecedor conversando e o prazo de recebimento e pagamento coincidir com esse primeiro, eu já consigo analisar se eu vou ter fluxo de caixa, se eu vou ter dinheiro para poder pagar todos os fornecedores. Eu começo a evitar uma concentração de pagamento dentro de um mesmo período. Então é importante que a gente tenha o pedido de compra dentro do sistema por esse motivo e também por outro motivo. Se eu sei, o pedido de compra eu estou combinando com o meu fornecedor. Olha, fornecedor, me manda esse produto nessa quantidade, tá ok? Nesse preço e me entrega nesse prazo. É isso que o pedido de compra diz. Eu começo a avaliar a performance do meu fornecedor. Ele é um fornecedor ponta firme, ele está cumprindo aquele que ele prometeu. Muitas vezes a pessoa que recebe a mercadoria não é a pessoa que fez o pedido de compra. Então, se eu comprei um produto por 10 reais a preço de custo, estou pagando meu fornecedor 10 reais, ponderando que eu vou ter uma margem, um markup 2, ou seja, eu dobro esse valor de custo, então 10 vezes 2 significa que eu vou vender esse produto por 20. Se o produto chegar a 11 reais, eu estou falando de uma variação de 10% mais caro. Eu comprei por 10 e veio na nota 11. Eu vou estar comprometendo a minha margem lá no final. Então é importante que eu tenha esse cheque, tá ok? No recebimento da mercadoria, do pedido de compra com o XML. O XML é um arquivo que o fornecedor manda para a gente até mesmo antes da nota chegar. Eu já consigo pegar essas discrepâncias antes, tá ok? Eu posso ter um único pedido de compra que esse meu fornecedor atendeu com vários faturamentos dele. Eu posso ter vários pedidos de compras que o fornecedor me mandou tudo numa nota só, ou eu posso ter vários pedidos de compra com várias notas do meu fornecedor. Essa relação 1 para 1, N para 1 e N para N que eu coloquei no primeiro quadradinho aí. Então,
eu não consigo trabalhar essas questões de garantir a assertividade do meu fornecedor se eu não tiver realmente tecnologia para apoiar. Se isso ficar manual, vai ficar muito difícil para fazer. Muitas vezes, quando eu compro um produto, se eu compro um sapato, por exemplo, então, vem lá, 200 pares de calçado. Mas muitas vezes esse calçado, essa nota fiscal, ela não está dividida em 10 produtos do tamanho 36, 20 produtos do tamanho 37. Então, eu tenho que ter características dentro do sistema que me ajudem a fazer esse desmembramento de grade. Por quê? Porque quando eu vendo o produto no site, eu vendo o produto 36, 37, 38. Então, eu tenho que ter essa questão importante de desmembramento de grade, porque o meu estoque ele é por SKU, né? Esse é o conceito de SKU. Eu tenho que saber exatamente quanto que eu tenho de cada tamanho, cada sabor, cada voltagem, enfim, todas as variações que eu possa ter dentro do meu produto. Nem todos os produtos, falando de triagem, eu recebo do meu fornecedor e já coloco na prateleira para separar. A gente tem clientes de autopeça, por exemplo, onde comprar um par de lanternas, que é um produto extremamente sensível, tem lado esquerdo e lado direito, esse produto ele pode ter sido avariado no transporte, né, saindo do fornecedor até chegar na minha loja. Então, para algumas operações, eu tenho que abrir caixa por caixa, item por item, antes de guardar, para ter certeza de que eu tenho um produto bom para poder mandar para o meu cliente. Então, a gente já está começando a tratar de assuntos realmente que são importantes para garantir a operação como um todo, né? Dentro da parte de recebimento. Tá ok, pessoal? Eu gostaria de algum sim aí, se está indo no ritmo bom, se está tranquilo. Tá tudo bem? Tá jóia. Então tá bom. Seguindo uma ordem lógica, então olha só. Eu tenho o meu negócio, eu fiz o meu pedido de compra, tá ok? Na hora que eu compro essa mercadoria e a mercadoria chega, que é o parto do recebimento, o que acontece? Eu tenho o meu estoque. Eu não posso falar de uma operação de e-commerce, de exceções, sem falar de algumas coisas que a gente conversa muito no mercado e que a gente tem que ter alguns pontos de atenção. Então, eu escolhi 4 delas aqui sobre armazenagem e estoque. Vou falar primeiro do estoque compartilhado. É muito comum o varejista físico, que tem uma loja física, né? Ele é incentivado em algum momento para abrir uma loja online. É algo que normalmente ele não conhece, é uma aposta, né? Enfim. E a primeira reação dele é, tá bom, eu vou pegar o meu estoque físico e vou vender também no online. É o mesmo estoque do site. Isso pode ser feito, porém existem alguns riscos, né? O risco ele é físico. Então, assim, por exemplo, quando eu chegar em uma peça só de um produto, imagina que eu estou com uma garrafa de vinho, né? Eu sou um cliente que estou na loja física, estou com uma garrafa de vinho, é a única garrafa que eu tenho estoque daquele rótulo, e acabou de vender no site. Não adianta alguém descer lá na loja física e ir lá na minha cesta e falar, gente, você não passou no caixa ainda, seu Fabiano, e eu acabei de vender esse produto no site. Isso não faz sentido, né? Então, assim, não tem jeito, gente. Em algum momento existe o risco de ter o conflito. É isso que eu quero dizer para vocês. Porém, isso pode ser amenizado. O que a gente faz? A gente importa esse estoque, a gente faz uma leitura desse estoque do físico. Por exemplo, eu tenho 100 garrafas de um determinado produto. Eu crio um calibrador de segurança, onde eu vou trabalhar, por exemplo, com 50%, com 60%, com 70%, aí varia de segmento para segmento, do estoque físico no online. Então eu faço uma leitura de 100 peças, na hora que a gente vai mandar o estoque para o Fast Commerce, por exemplo, se tiver configurado 70, eu digo para o Fast Commerce que eu tenho 70 produtos para vender. Ou seja, eu criei uma margem de segurança de 30%, nesse exemplo de 30 produtos, aonde eu não consigo, eu não vou vender o todo, porque eu sei que esse estoque está sendo compartilhado com o físico. Então, essa é uma maneira de amenizar isso. Claro que, a cada venda que é feita, tanto no físico quanto no online, o sistema vai reavaliando esse percentual e arredonda para baixo, né? Então, se eu estiver falando de um único produto, uma peça em estoque, 70% vai dar 0,7 produtos. Ninguém vai conseguir vender 0,7 garrafas. Então a gente arredonda para baixo e esse estoque não vai estar disponível no online, tá ok? Ou eu segrego ele do físico e aí deixo ele disponível no online.
Tá bom? O segundo ponto é a questão do estoque consignado, né? O mercado livreiro trabalha muito com esse modelo. O estoque consignado basicamente eu converso com o meu fornecedor e falo, fornecedor, eu tenho interesse em vender os teus produtos, porém eu não tenho interesse em pagá-lo imediatamente. Olha que bacana que é esse discurso, né? E aí a gente entra na opção de consignação. É uma opção que fiscalmente ela é prevista. Então, o fornecedor, ele me manda uma mercadoria, me manda 100 peças de um produto com uma nota fiscal de remessa para consignação. Essa nota fiscal, no primeiro momento, ela tem um impacto de estoque, ou seja, eu sei que eu tenho o estoque do produto, tá ok? Só que não tem motivação financeira, não gera contas a pagar. Aí eu vou vendendo esses produtos, daqui 3 meses, por exemplo, o fornecedor vai conversar comigo, né? E aí, Fabiano, aquelas 100 peças que eu te mandei, vendeu, não vendeu, como é que tá? Aí eu vou falar para ele, ó, das 100 peças que eu recebi, 50 peças eu vendi e 50 peças eu não vendi. O que acontece? Das peças que foram vendidas, ele vai emitir uma nova nota fiscal, uma nota fiscal de retorno simbólico, tá ok? Autorizando o faturamento. Então, eu vou receber uma outra nota e agora é o contrário. Eu não vou ter impacto no estoque, porque o estoque já está comigo, mas eu vou ter um impacto no estoque da questão do contas a pagar, tá ok? E a parte que está faltando, ou eu continuo, prorrogo esse prazo para poder vender, ou eu tenho que fazer uma devolução da mercadoria. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? E esse processo, ele é feito nota a nota, produto a produto de cada nota. Eu tenho que ter um controle muito sério disso, porque senão eu vou ficar exposto fiscalmente. Então, eu preciso de tecnologia para poder trabalhar essa questão da consignação. Então, nesse caso, um olhar de negócio específico, onde é muito atraente, porque eu estou usando o estoque do meu fornecedor, mas não necessariamente estou tendo que pagar ele antecipadamente, é muito bacana. Mas tem um impacto operacional de tratar isso, tá bom? O terceiro item, que é o estoque de terceiro e pré-venda, ele é mais sensível ainda, né? Quer dizer, eu não tenho o estoque do fornecedor comigo, como o estoque consignado, porém, eu consigo chegar no meu fornecedor, no fabricante, e falar, me manda aí algo muito simples, gente, porque a gente entende que são maturidades de tecnologia diferentes que a gente tem dentro dos nossos fornecedores. Então, para simplificar, eu estou falando de um Excel, de um CSV, com 2 colunas, o código do produto e a quantidade que esse fornecedor tem daquele produto lá no estoque dele. Claro que esse estoque que o meu fornecedor tem, ele não é exclusivo para mim. Ele está disponível para qualquer cliente desse fornecedor, ou seja, meus concorrentes também, para poder comprar. Aí a gente entra com aquela mesma característica do estoque compartilhado. Eu faço a leitura desse estoque, eu coloco um percentual de calibragem aí, de margem de segurança, e consigo trabalhar. Então, ou seja, eu vendo o produto que eu não tenho, esse produto ele não vai para o estágio de separação, porque eu sei que eu não tenho, tá bom? E o que acontece? Eu faço o meu pedido de compra automático, o sistema já gera automaticamente, ele sabe que aquele produto é daquele fornecedor, ele já gera os pedidos de compra, entra no processo normal de recebimento, aqueles pedidos que estavam parados no estágio aguardando o estoque, eles são liberados automaticamente quando eu recebo o XML do meu fornecedor. Essa operação é o que está no 4º quadradinho, que é a operação que a gente chama de cross-docking. Ou seja, a mercadoria entra no meu estoque já com destino de saída, tá ok? Então são aspectos importantes. Uma outra variação de algum modelo também com relação ao estoque é o dropshipping. O que é isso? Eu recebo essa mesma planilha do meu fornecedor, né, com quanto que ele tem de cada produto, só que na hora que eu vender, em vez de eu comprar dele para mandar para o meu cliente, eu mando essa informação do pedido para ele e ele despacha direto para o meu cliente, o fornecedor despacha isso direto para o meu cliente. A gente tem menos trabalho, né, como varejista, mas, enfim, tem alguns problemas, alguns cuidados que a gente tem que tomar. Esse cliente, ele é meu, ele comprou de mim. E quem está responsável por fazer a entrega é o meu fornecedor, que talvez não tenha o mesmo comprometimento com esse meu cliente que eu teria. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, o que a gente tem que fazer com relação a isso? Por que ele pode não prestar um bom serviço? Ele está acostumado a mandar de caixas para vocês de um mesmo produto.
Agora a gente está falando de um pique inflacionado. É o único produto que tem que ir para um cliente que está distante. Isso envolve logisticamente, operacionalmente, bastante desafios. Eu sei que vocês sabem disso porque vivem isso no dia a dia. E esse fornecedor pode não estar preparado para fazer isso. Então, aquilo que parece ser muito atraente, a gente pode ter um problema aí na hora de começar a rodar essa operação e a coisa não funcionar muito bem. Imagina um cliente ligando para mim e eu ter que explicar para ele que, na verdade, não sou eu que vou mandar o produto, que é o fornecedor. Vai ficar uma situação meio complicada, né? Então, gente, percebam, eu não estou aqui dizendo façam isso ou não façam isso. Eu estou alertando sobre situações, aprendizado nosso com nossos clientes, sobre cuidados que precisam ter para que aquele fluxo bom de recebimento, de armazenamento, ele realmente continue sendo bom. A gente não tenha problemas com isso e com um volume grande, os problemas também são proporcionais ao volume, né? O problema começa a ser grande também. E aí a gente chega na situação que qualquer empreendedor abomina, né? Mas eu vejo muito disso. Ele começa a torcer para não vender. Porque quanto mais vende, mais problema ele tem. Olha que absurdo isso. Gente, vejo isso muito, tá bom? Então, essa é a parte aí da armazenagem do estoque. Dentro daquele fluxo, que é o fluxo bom do pedido, eu vou começar a conversar algumas coisas aqui que são diferenciações, que são exceções, né? Então, vamos lá. Personalização de produtos. Quando a gente fala de personalização de produto, significa o seguinte, por exemplo, eu posso comprar uma camisa de time, do meu time preferido, só que eu quero que coloque o meu nome nas costas. Aí a gente muda aquele fluxo. Eu não estou falando mais de pega o produto na prateleira, embrulha e manda para o cliente. Pega o produto na prateleira, vai para um outro departamento, um departamento de silk, uma empresa ser terceirizada, enfim, algum modelo, porque eu tenho que colocar lá, imprimir o nome Fabiano nas costas do produto, tá ok? Para depois juntar com o tênis que eu comprei junto com a camisa, e aí eu mando o pacote para o cliente. Eu começo a ter diferenciações dentro desse fluxo do pedido. Então, eu tenho que ter tecnologia, tenho que ter sistema que me permita controlar em que estágio que está, tá ok? Eu tenho prazo de entrega comprometido com o meu cliente, e eu tenho um desvio do fluxo do pedido, e eu tenho que atender isso. Então, personalizar produto. Então, é uma camisa de time, uma caneca que eu possa colocar uma foto, né, imprimir, enfim, qualquer tipo de produto que eu queira personalizar, provavelmente eu vou ter essa divisão aí de fluxo, esse rompimento daquele fluxo bonitinho que a gente acabou de falar lá atrás, tá bom? Então, esse é um primeiro momento. A outra questão, pagamento pós-picking. Existem situações onde eu inverto aquela situação do cliente compra, ele navega, ele paga e depois eu separo e mando a mercadoria para ele. Por exemplo, clientes que vendem comida, eu me lembro como se fosse hoje, há algum tempo atrás, eu estava discutindo com um varejista sobre como é que a gente ia vender picanha pela internet, né? E esse é o melhor exemplo que eu consigo tem outros, tá ok? Mas esse é o melhor para ilustrar. Imagina o seguinte, quando eu vendo picanha, eu digo que eu vou vender picanha e o quilo dessa picanha custa, por exemplo, sei lá, R$60. Na hora de eu buscar esse produto na prateleira, eu posso fazer a separação de uma picanha de 800 gramas ou posso fazer uma separação de uma picanha de 1,2 kg. Eu estou falando de uma variação de 50%, de 800 para 1.200. Então, para esse motivo, talvez eu tenha que pesar ainda a peça de picanha que eu comprei para saber exatamente quanto que ela custa, tá ok? Para depois poder chegar no valor e poder fazer o pagamento. Então, eu tenho que ter essa flexibilidade de também fazer o pagamento depois da separação. É um fluxo diferenciado, tá ok? O terceiro item é entrega para presente, né? Então, novamente vou usar esse exemplo, né? Na Juliana Flores, 99,9 significa que esse número é chutado, tá? Mas significa que ele é muito expressivo. 99,9% das encomendas são feitas para presente, né? É muito indelicado eu mandar um presente para minha esposa, por exemplo, e ela souber que eu paguei R$19,90 num vasinho muito pequeno, né? Eu peço perdão às mulheres que estão aqui presentes, mas eu sempre faço essa brincadeira, mas normalmente a mulher mede o valor, o amor do marido, né? De acordo com o presente que ele dá. Então a gente não vai gostar muito disso, né?
Enfim, brincadeira à parte, o que eu estou dizendo é, toda comunicação, toda entrega que é feita para presente, aquele DANF, ele tem que sair um DANF especial, um DANF escrito remessa para presente, aonde o valor ele sai zerado, tá ok? E referenciando a uma outra nota que já foi pago o imposto, dizendo, ó, essa nota é uma remessa para presente, não tem valor nenhum, mas conforme artigo tal do ICMS, informações fiscais, e a gente garante que tem uma experiência boa, né? Quer dizer, o cliente não vai saber quanto eu paguei naquele presente que eu estou presenteando. E, ao mesmo tempo, a nota do presenteador, do Fabiano, que comprou o presente para a esposa dele, essa sim, vai chegar por e-mail, vai ser com valor, vai estar tudo certinho, tá ok? Então, são diferenciações, né? Tem pedidos que eu tenho para presente, tem pedidos que eu não tenho para presente, e quando eu tenho para presente, eu tenho uma característica diferenciada. É disso que a gente está falando. Sobre logística terceirizada, é muito comum, né, vários clientes têm esse tipo de operação, contratam empresas no mercado que são especialistas em receber, armazenar e expedir os seus produtos, tá ok? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu estou falando de pessoas lá do outro lado no meu terceiro, que tem um outro sistema, um sistema de WMS, que é o sistema de gerenciamento de armazém, tá ok? E o sistema interno de vocês tem que conversar muito bem com esse sistema de WMS do terceirizado, da logística terceirizada. Por quê? Se o cliente comprou, se ele pagou, e na hora de eu mandar o pedido, no fluxo do pedido, para separação, que é um outro sistema, eu tiver problema, eu não consigo cumprir a agilidade que a gente conversou até agora. Então, a gente tem que ter muita atenção sobre se essa empresa tem esse know-how de fazer esse trabalho de pique infracionado, se existem casos já comprovados de esse tipo de interligação. Normalmente, a gente tem que abrir uma filial da nossa empresa dentro desse operador logístico. A gente não trabalha como armazém geral, porque armazém geral, o modelo de armazém geral, envolve algumas triangulações de nota. Então, imagina que para cada desodorante que eu vendi para um cliente meu, eu tenho que mandar uma nota para o armazém, de remessa para armazenagem, e aí depois tem que mandar uma outra nota saindo, porque eu vou ter um produto saindo de um endereço físico que não é o endereço da minha empresa. Então, eu preciso ter uma cobertura fiscal para que essa operação aconteça. Gente, a agilidade ela foi para o espaço nesse trabalho. Então, a grande dica na logística terceirizada é: não trabalhem no formato de armazém geral. Trabalhem no formato de abrir uma filial dentro da empresa. Tá ok? Com relação a multicanais, né, eu terminei já adiantando um pouquinho isso anteriormente, mas o principal problema é: eu posso ter um preço no meu site de um produto que eu vendo e posso ter no Marketplace, por exemplo, como um outro canal, um preço diferenciado, mais caro, mais barato, enfim. Eu tenho que ter sistema que permita ter dois preços ou múltiplos preços para o mesmo produto. Eu tenho que ter a característica de trabalhar o estoque, lembra? Um único celular, vendendo no meu site próprio, vendendo no Marketplace, eu tenho que ter essa comunicação muito bem feita, porque quando eu vendi o produto no meu site próprio, eu tenho que desabilitar esse produto, enfim, dentro do meu Marketplace. Então, são questões que terminam gerando problemas se a gente não tiver maturidade de tecnologia para poder fazer isso. Um outro ponto seria a entrega parcial. Esse problema é assim: eu tenho lá no Loja do Boticário. Desculpem novamente. Loja do Boticário, que é cliente nosso. Então, eu entrei lá na Loja do Boticário. Eu sempre falo nomes que a gente vai materializando as situações, tá? Comprei 2 litros de perfume Malbec, que são os meus 2 últimos em estoque. O separador, quando foi pegar o produto na prateleira, ele derrubou um dos vidros e os vidros quebrou. Eu não estou falando de falha de sistema, de ruptura de estoque. Não, eu tinha 2 produtos, o cliente comprou 2 produtos, só que aconteceu um acidente. Eu tenho algumas decisões para tomar aí nesse cenário da entrega parcial. O cliente comprou 2 produtos e eu só tenho um para entregar para ele. Então vamos lá, o que eu posso fazer? 3 cenários. Primeiro, eu mando um produto que eu tenho para o meu cliente e ele vai ficar 50% satisfeito, tá ok? Só que eu, como lojista, talvez não fique satisfeito. Por quê? Porque quando eu tiver que mandar um segundo produto, eu vou ter que pagar um outro frete. E cobrei do meu cliente somente um frete.
Então, dependendo do segmento, dependendo do negócio, do produto, talvez uma fatia importante da minha margem foi embora só nessa operação. Então, eu tenho que ter atenção a isso. Então, isso não é bom. Qual que é o segundo cenário? O segundo cenário é, eu vou esperar ter o segundo produto e vou mandar os dois para ele. Porém, eu posso ter um cliente insatisfeito, porque eu não vou cumprir meu prazo de entrega. E aí ele pode ter reclamação, pode querer indenização, enfim, uma série de coisas. Então, também não é o modelo ideal. O terceiro modelo é um modelo flexível. Para essas situações que devem ser exceções, apesar de acontecer bastante, talvez faça sentido, que é o modelo que eu mais gosto, eu entrar em contato com o cliente, explicar a situação para ele, e aí a gente vai avaliar se a gente quer mandar o primeiro, né, o primeiro cenário, manda um produto, depois manda o segundo, ou o cliente, não tem problema, eu ainda tenho um pouco aqui de perfume e posso esperar mais 3 dias, e aí a gente espera ter o segundo e manda para ele. Mas enfim, são de fato coisas que acontecem e que a gente tem que ter processo, ok? Vamos supor que eu venda cestas de chocolate pela internet. Em algum momento eu tenho aquele cliente que compra uma cesta de chocolate para presentear ou para desfrutar ele mesmo, mas eu posso ter uma empresa que está comprando isso no dia da Páscoa, quer beneficiar seus funcionários, lá no Bradesco, com milhares de funcionários, eu quero dar para todas as secretárias, porque é dia da secretária. É isso que eu estou chamando de pedidos corporativos. Eu tenho que ter condições de inserir em lote dentro do sistema um conjunto grande de pedidos e entrar dentro do fluxo normal de separação. São coisas que acontecem, são parcerias que são muito bem feitas e que terminam trazendo retorno para a gente. Só que, de novo, se eu não tiver tecnologia para isso, vai vir uma planilha e eu vou ter que colocar alguém para ficar digitando 500 secretárias, né, os dados de 500 secretárias, como pedido para depois entrar dentro de um processo de separação. Então a gente começa a perceber que a gente vai tendo alguns insights comerciais de diferenciar o nosso negócio, mas a gente sempre tem que pensar dentro da operação se a gente vai conseguir atender com excelência aquela necessidade. Tá joia? O próximo item é o controle de numerários, né? Isso aqui foi criado, motivado por um cliente de farmácia que a gente tem, a Raia Drogasil. Basicamente quando eu compro um remédio e esse remédio é entregue por um motoboy, por exemplo, muitas vezes esse cliente tem a opção de pagar com dinheiro. Então imagina que eu comprei um remédio de R$87, o cliente falou para mim que vai pagar com 100, esse motoboy tem que sair com R$13 de troco. Toda essa questão de dinheiro que vai, dinheiro que vem, que não é comum no e-commerce. No e-commerce o cliente compra um produto de R$100, paga no cartão de crédito, paga no boleto, faz uma transferência e resolveu. Mas para esse negócio específico, eu tenho um entregador ali que eu tenho que controlar. Então, não dá para não ter um controle de numerários, um controle de dinheiro que está saindo, dinheiro que está entrando, troco. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar nas diferenciações, tá ok? Uma outra situação muito comum, então vamos supor que eu tenho aqui 30 pedidos, 30 pacotes separados, né? Eu estou falando de alteração de transportadora, que está com Correios, eu estou esperando o Correios chegar, daqui a pouco liga para mim alguém da agência dos Correios dizendo, olha, a Fiorino que está chegando aí para recolher a mercadoria, teve um problema, quebrou o carro. É muito importante que a gente tenha plano B, né? Um outro transportador, enfim. Dependendo da situação, e isso a gente faz, essa questão da vivência do dia a dia, né? De como é que as coisas funcionam dentro de uma operação do e-commerce, né? Eu posso selecionar os 50 pedidos, os 30 pedidos que eu tenho já separados, ok? E falo, olha, não é mais Correios. Agora eu vou mandar pela Total Express, por exemplo. Automaticamente, sem nenhuma intervenção, não é 1 a 1, o sistema já gera uma carta de correção, ou 30 cartas de correções, alterando do transportador Correios para o transportador Total Express. Essa é a diferença entre conseguir mandar o produto no mesmo dia ou não, tá ok? Então é algo importante aí que eu elenquei para trazer com vocês. Por último, e não menos importante, temos que pensar na troca e devolução. Troca e devolução é a mesma coisa, né? Então assim, o cliente recebeu a mercadoria, se ele devolveu, ele devolve pronto. Se ele trocou, na verdade é uma devolução com uma perna a mais, onde eu tenho que mandar mais um produto para ele. É muito comum a gente chegar em operações, em clientes,
E aí o cliente mostra o estoque, ó, que está organizado dessa maneira, é ali que eu faço a separação, aqui que eu emito nota. E aí tem um cantinho lá com um monte de pacote meio aberto, com os produtos ali, enfim, uns mais organizados, outros menos organizados. E aí eu pergunto, e o que são esses produtos aí? Ah, esses produtos são as devoluções de clientes. Então, gente, muitas vezes o cliente posta a mercadoria, a gente não sabe quem é o cliente, não consegue saber, e a gente só vai conseguir tratar isso depois que o cliente liga para a gente, se manifesta querendo falar, ué, mandei o produto, cadê meu dinheiro de volta? Né? É importante eu ter processo bem definido. E um RP, um back-office pensado para e-commerce, tem que tratar com excelência a questão da troca e devolução. O que é tratar com excelência? Então o cliente ligou no saque, falou, olha, eu quero trocar essa mercadoria. Automaticamente a gente tem que gerar uma coleta. Então eu abro um processo de troca, eu avalio se esse cliente é um cliente meu mesmo, o que ele comprou, quando que ele comprou, visualizar a nota fiscal, visualizar o dado do pedido, analiso se isso está dentro da minha política de troca. Existe aquilo que é Código de Defesa do Consumidor, mas, por exemplo, clientes de moda terminam estendendo esse prazo de troca para poder confortar o cliente, e é isso que eu estou chamando de política de troca. Então, na minha loja, você tem até 30 dias para trocar a mercadoria, por exemplo. Então, eu tenho que avaliar se esse cliente é pertinente à troca que ele está querendo. Já recebo a mercadoria, já deixo um processo de troca e já reservo a nova mercadoria. Então, se veio um celular branco, o cliente está devolvendo, e aí ele está trocando por um celular preto, eu já reservo esse estoque do celular preto, que já desabilita nos outros canais de venda, porque eu não posso vender, porque já tem um processo de troca aberto para isso, tá ok? É feita a coleta. Quando o entregador, né, faz a logística reversa e traz isso para o nosso estoque, eu reavalio essa mercadoria, lembrando que nós somos uma empresa, mas o nosso cliente é uma pessoa física. Automaticamente o sistema já gera uma nota fiscal de entrada, justificando fiscalmente essa mercadoria no meu estoque. Eu sinalizo para o sistema se essa mercadoria está boa, o cliente não gostou da cor, ou se ela está variada, com defeito. Se tiver com defeito, já separo isso no outro estoque, que em algum momento eu vou ter que conversar com o meu fornecedor. Se o estoque é bom, ele já é reintegrado ao estoque. Se o produto está bom, não está defeituoso, ele é reintegrado ao estoque bom e disponibilizado para venda de novo, tá ok? A outra perna disso, no caso de uma devolução, por exemplo, é eu devolver, estornar o cliente, estornar o cartão do cliente, ou mesmo fazer um depósito na conta do cliente. Então a gente está falando de um workflow, de um fluxo de trabalho que começou com o atendente, vai para a logística interna e depois termina no financeiro. E é aí que é importante a questão do módulo de saque, que ele controla esses processos e controla o SLA, o tempo que está em cada estágio. Então, se eu me comprometo com o cliente em resolver a encrenca dele em até 5 dias, eu sei que para resolver eu tenho que trabalhar dentro de cada estágio, dentro de um prazo pré-acordado, para que o prazo total ele seja cumprido. E se tem algum desvio, eu já consigo saber antes. E isso é excelência. A gente começa a surpreender o nosso cliente porque as coisas de fato funcionam. Tá ok? Então vamos lá, gente. Conclusão. Tá? Então a gente falou aí de alguns cenários, né, de problema. Operação de e-commerce é um fator de diferenciação. De novo, somos nicho, somos ágeis, somos rápidos, cumprimos aquilo que prometemos, tá ok? Todo esse processo para garantir assertividade e agilidade, necessariamente ferramentas ajudam a automatizar esses processos, tá ok? Então é isso que a gente tem que ter em mente. E quando a gente tem 10 pedidos por dia, 20 pedidos por dia, talvez não seja uma dor muito grande. Mas, por exemplo, numa Netshoes, né? Nós conhecemos essa empresa há muito tempo atrás, aqui dentro do Fast Commerce, né? Uma história muito bacana, uma história de sucesso. Atualmente, eles emitem cerca de 40 mil notas fiscais por dia, usando todos esses processos que eu estou falando. Isso vale para o grande e vale para o pequeno. Mas o importante é que eu tenho certeza que se hoje eu sou pequeno, ou estou pequeno, eu prefiro essa palavra, né? Amanhã eu tenho um volume maior. Essa garantia desses processos automatizados, ela começa a ser importante
para eu ter ganho de escala, diminuir custo. Não adianta eu aumentar minha receita e aumentar as minhas despesas na mesma proporção. Não faz sentido, tá ok? Vamos lá. Todas essas características que eu coloquei para vocês, o software da KPL é o Abacus, tá ok? A gente tem uma versão de entrada, uma versão que é o Abacus Core, com todos esses conceitos que eu acabei de colocar para vocês, integrado ao Fast Commerce, tá ok? Basta entrar em contato com a gente depois, a gente tem alguma conversa lá com o time comercial para entender o momento de cada um de vocês, enfim, como é que a gente pode se ajudar. E basicamente é isso. Gostaria de agradecer muito o tempo de vocês. Se em algum momento eu conseguir que vocês refletissem em algum ponto de maneira diferente, me dou por satisfeito, tá ok? E tá aí o canal aberto para a gente poder conversar e seguir essa conversa. Meu muito obrigado pela presença de todos. Obrigado ao Fast Commerce. Obrigado, Fabiano. Palestra muito interessante. Ele está lendo bem aí o fluxo de pedidos. Pessoal, eu vou conversar com o Fabiano rapidinho para a gente acertar aqui. E enquanto isso, vocês vão mandando as suas dúvidas, né? Já tem algumas dúvidas aqui separadas, eu já vou soltando. Mas eu vou mudar aqui um pouquinho a tela e conversar, bater um papo com o Fabiano antes, tá? Só um pouquinho. Bom, pessoal, microfone aberto, né? Estou aqui à disposição para tirar dúvidas. O Bellini, né, está perguntando, posso trabalhar com o modelo de cross-docking e dropshipping? Sim, sem problema nenhum, né? Em alguns momentos eu estou falando de vender o que não tem. Em alguns momentos eu vou vender o que não tenho e depois que eu vendi eu vou comprar e então logo essa mercadoria chegue na minha empresa eu já vou mandar para o cliente. É o cross-docking. Em alguns momentos, dependendo do tipo do produto, eu vou mandar esse pedido direto pro meu fornecedor, né? Claro que no mesmo pedido, eu vendi 2 produtos, um eu vou comprar e outro eu vou mandar para o fornecedor, a gente começa a aumentar a complexidade, porque tem que fazer uma divisão desse pedido, né? E aí como é que eu comunico o meu cliente? Essa parte foi entregue, a outra parte não. Fica um pouco confuso, tem que pensar um pouquinho melhor. Na essência, pode sim, né? Mas na prática eu estou vendo alguns problemas aí. Ainda o Bellini, né, está perguntando se a KPL tem o WMS. Então vamos lá, WMS é da sigla do inglês Warehouse Management System, Sistema de Gerenciamento de Armazém. Ele controla todo o fluxo de recebimento, um sistema de WMS. Controla todo o estoque, recebimento da mercadoria, onde que eu vou armazenar esse produto, endereçamento. Eu coloco inteligência de estoque, sempre que eu vendo essa camisa, sai esse par de tênis também. Então faz sentido que eu deixe numa posição de estoque um do lado do outro. Isso é um WMS, que é um software específico para fazer essa gestão. O sistema da KPL é um sistema ERP, um sistema de back-office. O conceito de back-office envolve CRM, quer dizer, relacionamento com o cliente, envolve ERP, né, toda gestão financeira, estoque, envolve também a parte de WMS, enfim, esse conjunto inteiro de sopa de letrinhas de TI, na verdade a gente transformou isso em back-office. Sim, o Abacus tem características de WMS, não tão inteligente ou com todas as inteligências possíveis como um software específico, mas toda a parte que eu falei do picking list, de busca esse produto lá nesse endereço, faz o checkout, tudo isso é a parte WMS do sistema da KPL. Bellini, vamos lá, posso ter perfil de usuário e aumentar o controle de picking e packing para esse usuário em questão. Tá ok. Algumas características, Bellini, em alguns momentos a gente
termina dizendo o seguinte, né, em algumas operações, olha, eu quero saber qual que é o meu separador que separou esse tipo de pedido. Porém, isso para grandes operações faz muito sentido. Para pequenas operações, eu entendo que é um desperdício de tempo, tá ok? Importante, porque eu tenho que colocar alguns processos e dizer, olha, esses 10 pedidos está com o separador Fabiano, esses outros 15 pedidos está com o separador Cláudio. Enfim, eu estou colocando alguns outros processos, né, de identificação de quem que é, para depois eu poder ter essa medição, que para o pequeno talvez não faça sentido, tá ok? O nosso software, ele está voltado para pequenas e médias operações, então isso não costuma ser relevante, e grandes operações que temos na KPL, normalmente a gente tem o Abacus plugado dentro de um WMS, e aí o WMS faz esse controle de separação, tá ok? Tem alguma função para gestão de riscos versus cliente versus endereço? Não, isso é um trabalho de empresas de leilão de frete, geralmente fazem isso, porque tem a ver com o custo, né? Uma área de risco termina ficando mais cara, muitas vezes eu não entrego naquele modal, ou com aquela empresa, não é função não temos essa característica dentro do nosso sistema. A gente tem o nosso sistema podendo ser plugável a uma ferramenta desse estilo, né, com essa finalidade, mas no Abacus em si não é proposta dele fazer isso. Existem profissionais no mercado com conhecimento KPL? Vocês têm alguma academia nesse sentido? Existem muitos profissionais, né? Assim, a gente tem mais de 300 operações grandes, operações pequenas, e o conhecimento está em colaboradores que estão operando dentro das empresas. Toda a parte de capacitação de clientes nossos e reciclagem de capacitação, quando um funcionário é substituído dentro de uma empresa, enfim, existe um calendário de treinamentos, isso é ministrado direto pela KPL, a gente não tem intermediadores nisso, pessoas capacitadas, não existe isso, mas esse conhecimento, sim, ele é feito pela KPL, que pode ser feito agrupando um conjunto de clientes para uma reciclagem, pode ser algo mais personalizado dentro do próprio cliente. Essa é a questão de conhecimento, de educação que você está falando, até citando o nome academia. Integração amigável com o saque. O Abacus tem um módulo de saque. Quando a gente pensa em saque dentro da KPL, a nossa cabeça está totalmente voltada para a retaguarda, para back-office. Então, toda aquela parte de workflow, SLA, né, por tempo, na troca, na devolução que a gente colocou, tudo isso é dentro do nosso módulo de saque. Dentro dos canais que o cliente interage, a gente já checa automaticamente o e-mail, que já gera um ticket, que já dá uma resposta, que a gente tem um acompanhamento. Porém, a KPL não investiu, ela investe em back-office, em chat, por exemplo, e redes sociais, né? Isso está no roadmap para daqui algum tempo ainda, esse tempo não é curto, a gente está com outras priorizações, mas isso também pode ser plugável a qualquer chat, porque basicamente o cliente, ele tem uma necessidade, se ele está interagindo por e-mail, por chat, por rede social, ou qualquer outro e-mail, ou por telefone, por exemplo, basicamente a gente vai entrar com essa necessidade do cliente e vai tratar da mesma forma, aquela parte da padronização de processos, tá ok? Então essa é a abrangência de saque dentro da KPL. O Paulo está perguntando algum link com resumo do que foi explicado. É possível compartilhar essa apresentação ou a gente manda lá pela KPL? Essa apresentação, pessoal, tudo que o Fabiano comentou aqui hoje, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, no nosso site de TV e também no nosso blog. E aí, todo mundo que participou aqui vai receber um link para acessar e para visualizar essa informação de novo. Aí dá para você baixar tanto a apresentação como ver a palestra novamente. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, o Alisson, né? O que eu sugiro que seja feito em caso de falha de energia elétrica pela concessionária?
Como continuar online com o processo de entrega? Alisson, você está dizendo, faltou luz, faltou energia na tua empresa, é isso? Por favor, responda. É disso que a gente está falando? Bacana, bacana. Olha só, uma coisa muito importante é o site de venda, ele não para, né? Ele naturalmente ele tem que estar num ambiente de alta disponibilidade, com contingência, enfim, todos esses processos. Então, assim, sobre nenhuma condição, né, respeitar os SLAs, né, você vai parar de vender. Esse é um ponto importante. Porém, se dentro da tua empresa você está sem internet, você não vai conseguir ver esse fluxo de pedido, as vendas acontecendo, ou mesmo a integração do ERP junto com o site. O ERP ele pode estar dentro de casa, instalado aí do lado de cada um de vocês, ou pode estar numa nuvem de terceiros, ou mesmo uma nuvem da KPL, tá ok? Enfim, sem energia você vai estar sem computador e sem internet, você não vai conseguir ver os pedidos caindo. Então, o sistema vai parar, né, tá ok? Porém, o controle de mensageria, do que vai, o que vem, ele é feito. Quando tão logo seja reintegrado, os pedidos vão ser processados, né? Não costuma ser um problema, não. O Bellini está falando de 2.000 pedidos dias para um segmento de moda. Primeiro, parabéns, né? 2.000 pedidos por dia é um belo número, né? Estão fazendo bastante coisa certa por aí. O tempo de implementação depende de algumas coisas, né? Mas um tempo médio, alguma coisa em torno de 4 meses faz todo sentido. O que depende, tá ok? Se a gente tiver integração com outro ERP, por exemplo, isso costuma. A gente tem modelo feito para isso, sabemos que informação que tem que ir, que informação que tem que voltar, temos tecnologia para isso, só que a gente depende da outra parte também, né? Então, isso pode durar 6 meses, por exemplo, nesse outro cenário. Um cenário onde eu tenho um WMS, então você vai conseguindo aumentar a complexidade. Mas, enfim, a gente está falando de um sistema que mexe com a empresa inteira, né? Fluxo de entrada, de saída, finanças, enfim, faz sentido pensar entre 3 e 6 meses. 3 meses num cenário ideal, 6 meses num cenário pessimista. Bem, no final eu vou colocar o último slide do Fabiano, onde tem os contatos dele para vocês anotarem, tá bom? Pessoal, tem mais alguma dúvida aí sobre a palestra, sobre a KPL, sobre o fluxo de pedidos? Pode mandar. Bacana, Edmond. Espero que a pronúncia esteja correta. Eu que agradeço. Então tá jóia. Gente, muito obrigado novamente. E, enfim, os contatos estão disponíveis. Um grande abraço. Bom, pessoal, eu também agradeço a participação de vocês. Estou comprometido, eu vou colocar aqui para vocês o último slide do Fabiano, com os contatos dele. Então, por favor, vocês já anotem aí, façam as suas verificações. E até uma próxima, até a próxima palestra. Então, todas as quintas-feiras nós estamos aqui, teremos sempre conteúdo atualizado. E eu agradeço mais uma vez aqui o Fabiano pela cooperação aqui da KPL, é uma grande parceira do Flash Commerce. Obrigado, pessoal, uma boa tarde, até mais.